Shalom, queridos. Que bom que vocês já estão louvando aí a música maravilhosa que Deus nos entregou numa madrugada, falando: não vale a pena, só vale a pena, só vale a pena viver para Deus. Então cantem, louve bem ao Senhor. E agora já orou também, não é? Então vamos para Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Aqui, Amós profetiza contra os opressores dos pobres e necessitados, dizendo que eles serão levados cativos contra os idólatras, dizendo contra os idólatras, seguem as paixões, que seguem as paixões do seu coração, e que contra os impenitentes que irão enfrentar o julgamento de Deus. É isso que o Amós está falando aqui. Está falando as vacas de Bazã, ou seja, os principais homens e mulheres de Israel que amam o luxo, têm oprimido os pobres e os necessitados e esmagando-os como as vacas pressionam e esmagam a grama. Da mesma maneira, eles esmagam as pessoas. As mulheres forçavam seus maridos a praticar violência e fraudes a fim de garantir recursos para o luxo e libertinagem. Além disso, as mulheres provocavam seus maridos para que se juntasse a eles em seus festejos. Assim, Deus, que não tolera a iniquidade, promete vingar as práticas profanas de Israel. Vejam vocês quanta coisa Israel fez de errado e Deus só perdoando todas as vezes que ela voltava a Deus. Nunca rejeitava. Veja que situação Israel já passou quando ficou cativo 70 anos. Depois daquele sofrimento todo, o templo destruído, os muros destruídos, tudo acabado, e eles 70 anos no exílio, ainda tudo isso acontecendo. É brincadeira uma coisa dessa? Agora, olhe para você. Vamos olhar para nós, como é que nós estamos. Vamos deixar o Espírito Santo vasculhar o coração enganoso que nós estamos sempre dando lugar para os enganos dele. Em nome de Jesus, nós estamos estudando a Bíblia para nos arrependermos, não tem outro jeito. Tudo aqui que Deus fala é para dar oportunidade de a gente se arrepender, se humilhar diante de Deus e fazer o que Deus requer. Esperando Jesus, ele já veio a primeira vez, já se cumpriu a promessa de Gênesis 3,15, agora a promessa de Atos 1:11 está para se cumprir. Os ímpios, fala aqui Amós, os ímpios são descritos como peixes capturados com anzol, os quais significam impotência diante dos inimigos, que neste caso são instrumentos de Deus para punir os rebeldes. A punição divina foi dolorosa para eles, como o anzol causa dor para o peixe, e se tornam ainda mais doloroso ao ser resistido. Se o peixe resistir, fica mais doloroso ainda. E tem que se contentar com o anzol. Assim o povo de Deus, quando Deus vem para puni-lo. Ao chamar Israel de Betel e sede principal de sua adoração de ídolos, Amós destaca ironicamente como eles eram zelosos em pecar. Ele os exorta a entrar nos templos pagãos e a pecarem ainda mais. Peque mais. Muitas vezes, os que violam abertamente os mais simples deveres morais manifestam um grande zelo religioso, mas não fazem mais do que meras formalidades. É como a gente, né?
vai para o templo no domingo, tudo bonito, tudo lindo. Pelo amor de Deus, continue indo. Não pare de ir não, porque é pior. Se você indo todo domingo, ouvindo a palavra, ainda continua desse jeito, imagine se não fosse. Mas só que não é somente isso, é para ouvir e praticar. Então, insista em ir, mas agora mude de atitude. Não só ouça, mas pratique a palavra. Não vá para lá só para pular e saltar, levantar as mãozinhas para cima, sair todo feliz, de tanta emoção. E quando perguntar o que foi dito, eu não sei. Eu só sei que a mensagem foi boa, foi maravilhosa, mas não sabe dizer uma palavra. Não se dá um luxo nem sequer de levar uma cadernetinha para anotar tudo que o profeta falou. Para quê? Isso dá trabalho. A pessoa não quer trabalho não, viu? A pessoinha não quer dar trabalho, não quer ter trabalho não. Quer viver como preguiçoso. E Deus diz que quem não trabalha também não coma. A gente tem que trabalhar, principalmente para o nosso Deus, trabalho bom, de excelência, porque Ele não aceita nada mal feito. Ele diz que aqueles que dão coisas mal feitas para Ele são malditos. Por isso que esse discipulado é de excelência. Tem questionário para responder, tem o nome do discipulador para colocar no comentário, para honrar o discipulador, porque senão o nome dele não aparece no quadro de discipuladores. Tudo isso é para poder fazer um trabalho que custe caro, porque Deus só quer caro. Ele deu seu filho por inteiro, que deu a sua vida por nós. Então não podemos apresentar coisas para ele, coisa barata, que não custe caro. Custa caro para mim fazer o discipulado, meu Deus. Uma velhinha de 75 anos, com um filho excepcional, a tireoide pela metade, isso para mim é nada. Nada. Porque eu sei que eu tenho que cumprir o propósito de Deus, dar o meu melhor para Ele. As circunstâncias não interessam, ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor, então não tem cansaço. Faz os vídeos pela manhã, os vídeos pela tarde, os vídeos pela madrugada. Gravação de 1.189 capítulos no YouTube, quase já pronta para a glória do nosso Deus. Porque eu não tenho que ter descanso aqui. O meu descanso é no céu e o seu. Vai descansar aqui, é? Deus quer saber que seu descanso é no céu, hein? Por favor, vê se descansa lá. Não descansa aqui, não. Então é isso que a moça está falando. Zelo religioso em si mesmo, no entanto, não oferece qualquer evidência de verdadeira piedade. Essa forma exterior de prática religiosa muitas vezes é uma tentativa de compensar a falta de justiça interna, a falta de justiça interna, genuína. E assim alivia a consciência. Eu vou para a igreja todo domingo, meu Deus, não falta um culto, a justiça, para compensar a verdadeira justiça, que é você buscar a Deus. Buscar a Deus é vida de intimidade, de oração e ouvir a sua palavra, quando a Bíblia fala ouvir, é obedecer. Então, a obediência ao Senhor não é somente ir ao templo no domingo e depois passar a semana toda com os filhos sem ouvir a palavra, sem ter culto doméstico, os filhos crescendo sem temor a Deus, porque não tem um pai e uma mãe que sente com os filhos 6 dias da semana ensinando a palavra. Quando chegar no domingo, os filhos têm prazer em sentar junto com seus pais para ouvir o profeta da sua congregação? Estamos brincando de Deus. É melhor que a gente pare de brincar de Deus. Ele é o mesmo Deus de Israel. Não é diferente não, ele não muda, ele é imutável. Ele ficou o tempo todo, não deixava Israel sozinho, não abandonou. Mas na hora de disciplinar, não foi brincadeira. Vocês que estão estudando desde maio de 2023, sabem quanto Deus já puniu Israel. E sabe quanto a igreja está sendo punida. Tem muita punição na igreja, no meio da igreja, viu? Você vê que o Senhor permitiu uma pandemia, que a igreja ficou envergonhada, de portas fechadas. Isso é para acontecer na terra? Se acontecesse, não era nem para chegar perto de nós como igreja. A gente separado com o povo lá de Deus, lá no Egito, que as pragas caíram e não pegou nada neles. Pelo menos era para ser assim. Se nós estivéssemos cumprindo o propósito de Deus, Deus separaria as coisas. O mundo punido e a gente fora das punições. Mas quando vê a pandemia, atingiu a todos nós, é sinal que a igreja não está fazendo o seu papel.
Ela está apenas religiosa. Todo domingo, templo, porque é até uma maneira da gente se exibir, mostrar roupa bonita, sapato bonito, cabelo bonito. Mas os lugares que temos que ir para fazer as vidas serem salvas, a gente não vai. E para quê? Isso não é para a gente não, é para o pastor, é para o apóstolo, é para a bispa, para o bispo. Isso é para todos. Ide e fazer discípulos, exceto se você não é um discípulo de Jesus. Mas aos discípulos dele, ele falou, ide e fazei discípulos. Então é para todos, por isso que nós estamos estudando a palavra, para você não ter desculpa, você sabe a palavra, está estudando a palavra, agora pratique, ensine, porque Jesus mandou ensinar. Eu não gosto de ensinar, não gosta porque dá trabalho, né? Mas, pois é com trabalho mesmo. Deus não para, porque você vai parar? Você é filho de um Deus que não tem preguiça. Ele trabalha até enquanto você dorme. Enquanto você dorme, os demônios querem te atacar, que você está em defesa. Ele está trabalhando com anjos te defendendo e de olhos que nem de fogo sobre você, protegendo de todo mal. E você querendo descanso aqui na terra. Discipulado dá muito trabalho, tem que ensinar. Pois é, não é para ficar pregando, não, é para ensinar mesmo. Não fique no discipulado fazendo pregação, não. Para depois botar a sua fotozinha. Olha o que Deus fez hoje. Porque você ficou dando discurso lá? Não, é você sentar com os discípulos, ver que não fez o questionário, voltar para fazer o questionário. É para você sentar com os discípulos e ver tudo que Deus está ensinando no vídeo, os comentários, a palavra que está sendo lida. Isso é trabalho, ensinar é trabalho. Não é você ficar discursando, fazendo suas pregações lá no discipulado e depois botar todo mundo a mãozinha para cima e tirar uma fotozinha para dizer que fez alguma coisa. Pregação é pregação, ensino é outra história. Ensino, a pessoa interage, a pessoa vai responder o que foi feito, ensinado, tem avaliação, porque você que chegou até aqui, se você foi para os bancos de uma escola, você sabe muito bem que você não chegou até a conclusão se não foi avaliado. Então, por que você vai ficar com seus discípulos na mão sem fazer avaliação, sem dizer o que eles têm que fazer? Fala tudo o que está sendo determinado para fazer, inclusive o nome seu no comentário do YouTube. Minha discipuladora é fulana de tal. Se for necessário ir na casa do discípulo, vai, para ele aprender como é que faz isso, ensine. Se então você traz para sua casa, ensina, porque professor vive 24 horas no dia em função do aluno. A mesma coisa no discipulado. Eu sou professora e sei, saía da sala de aula já pensando que iria fazer com o aluno no outro dia. Então, discipulado é a mesma coisa, você já sai do discipulado vendo onde foi que teve fulano, ciclano que teve dificuldade, para ir na casa do fulano, do ciclano, ensinar na própria casa dele, particularmente do que tem dificuldade dentro do discipulado, no momento que estão com os outros. Discipular é trabalho, por isso que muitos estão com dificuldade, porque não estão acostumados a trabalhar. Mas só vale a pena viver para Deus. O nosso cântico do discipulado, um deles fala muito bem claro isso, que nós, quando nascemos, já nascemos fadados à morte. As nossas células já estão destinadas a ir defiando até chegar aos 120. Espero que cheguemos. Então, 120 é muito pouco. Só vale a pena viver para Deus. Esses 120 anos, para Deus. E para Deus é justamente isso, fazer o que Ele mandou. Tirar as vidas da mão de Satanás, até aquele grande dia que ele vier com poder e glória e nos encontrar fazendo assim, salvando vidas. E seremos levados e viveremos em uma cidade que não precisa de luz, porque o Senhor Jesus é o brilho desse lugar. Então vamos valer a pena viver para Deus, né? Vamos viver para Deus. Foi para isso que nós nascemos, para isso que Ele nos escolheu. Infelizmente, ainda voltando aqui para os comentários dentro de cada versículo desse capítulo de Amós, aí nós vemos que, infelizmente, essas advertências de Amós não sensibilizaram Israel, o mesmo de hoje. Cada profeta que está na frente dos demais profetas, você sabe que todo mundo hoje é profeta, né? Porque Jesus Cristo deu o Espírito Santo. Todos que são salvos são profetas e profetizas. Então, o profeta que Deus escolhe para estar na frente desses profetas e profetizas, meu Deus do céu,
Eles ouvem, entra pelo ouvido e sai pelo outro. E aí, que tipo de profetas são esses que não querem estar dirigidos por alguém que Deus colocou na frente? Lembre que está escrito em Atos 2:17: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Filhos de Deus e filhas de Deus. Será que alguém que tem um profeta que Deus colocou na frente, que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus, pode continuar indiferente ao que Deus está falando através desse filho de Deus que ele colocou na sua frente? Porque todos têm o Espírito, mas tem alguém que Deus escolhe: pastores, apóstolos, bispos, líder de célula, líder de discipulador, são os que estão na frente de outros, dos profetas e das profetisas. Então, enquanto esse profeta está na direção colocado por Deus, você continua ouvindo e aprendendo com eles, com esses que estão na frente que Deus escolheu, obedecendo. Porque quem não tem obediência não come o melhor dessa terra, não cause danos para a sua vida, obedeça o que Deus está usando a pessoa na sua frente para falar, obedeça em nome de Jesus. Que a moça está aqui falando, que eles nem estão ligando, mas só foi ruim para eles, né? Não ligam o que o profeta fala, o profeta avisando. Aí Deus toma a frente. Melhor coisa é você ouvir enquanto o profeta está falando, porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu já tenho visto isso muitas vezes nas pessoas que não ouvem que Deus me usa para falar, e também já sofri as consequências de não ouvir o que a minha discipuladora fala, o que meus discipuladores falam, Ana Marita e Renê Terra Nova. Eu também já sofri isso, por isso que eu não quero que vocês sofram. Quando eu saio dos ensinos dos meus mentores, claro que Deus vem com sua mão, e na mão de Deus é diferente. Antes na mão do profeta, viu? Porque quando o profeta cala e Deus toma atitude, a coisa é mais séria. Eu já experimentei isso. Você quer experimentar? Então, enquanto é tempo, aprenda com os erros dos outros. Todos que têm por obrigação de ouvir os seus líderes e não ouvem, depois sofrem as consequências. Eu já experimentei isso e quero que Deus me ajude a nunca mais experimentar, porque é terrível cair na mão do Deus vivo. O profeta está falando, a gente está zombando. Ele não pode fazer nada, mas Deus pode. Então temos que ter cuidado. O Amós aqui não está de brincadeira, falando tudo que a gente precisa ouvir. Então fique atento, Amós, capítulo 4. Fique atento a tudo que você está ouvindo nesse discipulado, porque eu só estou falando da palavra de Deus. Quando você encontrar alguma coisa que não for a palavra de Deus, ou que esteja interpretado errado, por favor, não peque mais do que isso, não. Já está pecando e não obedecer, ainda vai pecar por falar mal do profeta? Você vai na casa dele e faz como Jesus falou. Vai a ele e diz: isso aqui que o Senhor falou não é assim, isso aqui que a senhora falou não é assim. Eu já estudei teologia e vi que essa interpretação não está correta. Se ele é profeta verdadeiro, se realmente ele sabe a posição que Deus colocou, ele vai verificar se realmente está confirmado pelo Espírito Santo que você entendeu o assunto melhor do que ele e que ele falou errado. Sendo eu, no caso, eu vou falar para todos: eu errei aqui, fui alertada por uma discípula ou um discipulador, que eu falei esse assunto aqui que não foi legal, não está de acordo com o que Deus está falando, a interpretação está errada, e vou dar a interpretação certa, porque eu vou aceitar que eu errei e eu não quero o povo de Deus tendo nenhum ensinamento errado, porque Deus vai cobrar de mim. Então eu sei onde Deus vai cobrar de mim, se eu ensinar errado, e sei onde Deus vai cobrar de vocês por não obedecerem quando eu estou ensinando certo. Mas se eu não estou ensinando certo, você não tem que calar a boca e não fazer. Você tem que vir a mim para que eu me conserte e você continue ouvindo o que Deus tem para falar através de mim. É desse jeito que Deus age, não é através de camuflagem. A pessoa não está falando correto, por isso que eu não vou obedecer. E é assim, é. Não vai se consertar, não, deixar. Se eu não estou falando correto, você vem a mim para que eu me conserte e você continuar ouvindo Deus através de mim até que Deus tire a mim da sua frente, ou por vida ou por outro motivo. Você tem um profeta, obedeça, porque Deus não vai ficar fazendo a sua vontade. Ele escolhe e coloca na sua frente quem Ele quer, e você obedece se tiver juízo. Se não tiver, fique sem obedecer.
que Deus conserta você. Nem se preocupe que Deus não vai ficar de maneira nenhuma sem fazer o que tem que ser feito. Eu sou uma pessoa que sei disso. Eu não vivo aleatoriamente, eu também tenho discipuladores. E sei que quando eu faço de conta que estou ouvindo e não estou, Deus também me pune. E eu quero o melhor para vocês, quero que vocês aprendam com meus erros, assim como eu já disse a vocês. E quando eu não obedeço, não dou atenção aos meus discipuladores, Renê e Ana Maria Terra Nova, eu sou punida, vocês também serão, se vocês não obedecerem. Então vamos obedecer, já estamos desde maio de 2023, numa trajetória maravilhosa, muitas famílias que estão obedecendo, que estão seguindo direitinho, está uma maravilha, porque o adolescente daquela casa tem a mesma linguagem, o ancião a mesma linguagem, o adulto a mesma linguagem, a criança a mesma linguagem, porque vê os pais falando, a criança não tem o mesmo discipulado, o mesmo assunto, mas só que vem dentro de casa, o pai falando, você viu o assunto de hoje, de Amós capítulo 4? Aí eu vi, pai, tá vendo como foi? E aí a criança está ouvindo, dentro de casa. Por isso que eu não estou nem preocupada em fazer assunto de cada capítulo da Bíblia para a criança. Porque se a família for fiel a Deus, tiver adolescente, os jovens, o adulto, o ancião dessa família estiver todos no discipulado, todos eles têm a mesma linguagem. Na semana que está se falando de Amós, todo o pessoal da família está ouvindo, cada um no seu discipulado. Discipulado de jovem, está falando do capítulo 4 de Amós. Discipulado de adolescente, capítulo 4 de Amós. Discipulado de adultos, capítulo 4 de Amós. De ancião, capítulo 4 de Amós. Aí a criança chega em casa, está em casa, vê seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua avó, todo mundo falando do assunto do capítulo 4 de Amós. O que é que vai acontecer? Uma unidade na família, uma linguagem especial, uma linguagem só. E Deus vai reinando nesse lar, como já está reinando em muitos lares fiéis. E a transformação está sendo feita. E eles estão podendo dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que maravilha, né? Só Deus podia fazer isso. Sabe como foi que ele fez? Ele diz, minha filha, traga o meu livro de volta. Ele sabe que eu vivia lendo a Bíblia o tempo todo. Eu sempre metendo a palavra, mas eu tinha abandonado pelo fato de que eu, como pregadora, só estudava para fazer as mensagens. Isso não é meditar de dia e de noite. Estudar para fazer as mensagens é uma coisa, você ter o hábito, você obedecer a Deus no que Ele diz que é para meditar dia e de noite é outra coisa, é fazer o que eu estou dizendo, os 3 capítulos da Bíblia por dia. Isso aí é meditar dia e de noite. Então, eu não estava fazendo mais isso. O que aconteceu? Deus disse, você agora é a vice-presidente do ministério, papel assinado, tudo direitinho. Então, agora, você chama o meu povo para o meu livro. Você sabe que eu te chamei desde os 7 anos, com a Bíblia aberta por aquele meu servo que leu em Êxodo capítulo 2 e você se converteu a mim através da Bíblia, um capítulo de Êxodo 12 para você se converter, porque eu falo na minha palavra, seja qual for o capítulo da criança ou ancião que ouvir, vai se converter através da minha palavra. E fez lembrar tudo isso, lembrar que nas roupas eu escrevia versículos da Bíblia, meus filhos cresceram vestindo roupas com versículo bordado na Bíblia, tudo era palavra, minhas cortinas, palavra de Deus, tudo na minha casa, na cozinha tem paninho de prato com palavra de Deus, as toalhas, tudo. Então, Deus sabe que minha trajetória é toda a palavra. Pessoas se converteram com minhas almofadas, com versículos escritos da Bíblia nas almofadas. Pessoas se converteram com paninhos de prato que eu dou com o assunto da Bíblia. Então, Deus diz, você agora, com o povo, está agora oficialmente, está agora de uma maneira literal, sendo vice-presidente do ministério, vai deixar o meu povo sem ter o livro na mão, sem buscar a minha palavra. Então, volte para o meu livro e traga o meu povo para o meu livro, o livro santo que eu entreguei para todos vocês. Então, queridos, não vamos brincar de Deus não, viu? Nós estamos em uma trajetória muito séria, onde Deus está transformando famílias, nós seremos as pessoas que vão levar essa cidade ao Senhor Jesus, e nossas casas estarão à presença de Deus 24 horas por dia, sem deixar nenhum vizinho sem ver que realmente Deus reina no nosso lar. Então, vamos em frente,
Não se esqueça dos nossos cânticos, não se esqueça da oração em cada discipulado e não se esqueça que no primeiro sábado de cada mês nós vamos juntos para estarmos das 14 até às 19 horas no Templo do Silva Jardim, cada um apresentando o assunto que estudou durante o mês do discipulado, da maneira festiva, com jograis, com peças teatrais, com cânticos com a palavra, com ministrações de 15 minutos com a palavra, uma consagração das 14 até as 19 horas, com o almoço para os discipuladores que fazem aniversário com os apóstolos, junto almoçando das 13 até as 14, sai do almoço e vai para o templo para estar das 14 até as 19 horas. Tudo isso é o que Deus está fazendo para deixar esse ministério totalmente tomado pela sua presença. Intimidade, um povo que não é religioso, mas íntimo de Deus. É isso que Deus quer fazer do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Então vamos em frente, com a graça do nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.